representando nesta videoconferência o nosso secretário de Educação, Dr. Lourenço dos Santos Pereira Braga, nosso diretor de departamento, DEGESC, Júlio Meirelles, e nossa gerente, Shirley Costa. O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, tem a satisfação de realizar esta videoconferência para a abertura da Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência Social, SEAS, e Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, FEPET. A proposta do dia 12 de junho, Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil, é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a comunidade escolar a participar da luta contra a erradicação do trabalho infantil. É preciso garantir a toda criança e adolescente que elas estejam nas escolas, sem estarem nessas condições de exploração. Então, espera-se da educação que convoque toda a comunidade escolar, principalmente dos nossos municípios, mas também aqui da capital, a participar da luta em defesa dos direitos das nossas crianças, inclusive assegurando a temática que já se encontra no nosso calendário escolar, 12 de junho, Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil. Agradecer desde já todos que estão sintonizados, assistindo essa videoconferência nos nossos municípios, agradecer a presença de todos aqui, nossas assistentes sociais, nossa psicóloga, todos de outras que vieram acompanhando a comitiva da nossa secretária, porque se faz presente aqui na bancada para proferir essa videoconferência a nossa secretária, auxiliadora Brandes Pinto, da Secretaria de Assistência Social, o nosso auditor fiscal do trabalho e da FEPET, Emerson Sá, a nossa assistente social, Jéssica Sacuta, representando nessa videoconferência a Secretaria Estadual de Educação. Tenhamos todos, então, uma boa videoconferência. Meu nome é Emerson Vitor Hugo Costa de Sá. Sou auditor fiscal do trabalho, coordenador do projeto de combate ao trabalho infantil na Superintendência Regional do Trabalho no Amazonas. Também coordeno o Fórum para Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil no Amazonas, FEPET. Nesse ato, nessa ocasião, agradeço o convite da SEDUC, o trabalho de toda a equipe, todo o suporte que vem sendo dado, a presença também ilustre da secretária de Estado, Dorinha. E só não é o meu prazer de estar aqui, só não é maior do que o prazer que eu teria de não estar aqui, né? Por que o prazer maior seria não estar aqui? Em razão da causa. Se nós estamos hoje falando sobre trabalho infantil, falando sobre a erradicação do trabalho infantil no estado do Amazonas, é porque essa chaga ainda assola a nossa sociedade, ainda está presente no cotidiano. Melhor seria se não tivéssemos mais trabalho infantil, se ele tivesse erradicado e não fosse preciso falar dele nos dias atuais apenas nos livros de história. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa pretensão como FEPET, como fiscalização do trabalho, como educação, como assistência social. A nossa fala é justamente nesse sentido. Nosso propósito é erradicar o trabalho infantil no Amazonas, erradicar o trabalho infantil no Brasil. Com isso, inicio a apresentação trazendo uma proposta de calendário, apresentando o nosso calendário do FEPET aqui na capital e provocando os municípios do interior para que possam também, em cada uma das suas regiões, de acordo com cada uma das suas realidades, possam desenvolver ações similares ou, quem sabe, até maiores, mais abrangentes e em mais datas, né? A nossa intenção é que esse movimento seja comum em todo o estado, não seja algo exclusivo da capital. Vamos expor, em breve síntese, o que nós pretendemos fazer aqui na capital, já está formatado nesse sentido. O primeiro evento deles é o dia 30 de maio, hoje, neste momento, nós estamos dando abertura ao calendário oficial de ações no estado do Amazonas. Através dessa videoconferência aqui no Centro de Mídia da SEDUC, estamos
dando abertura a esse calendário, que no decorrer do mês de junho haverá uma série de ações específicas voltadas para o tema, voltadas para prevenção e erradicação do trabalho infantil, dentre os quais destaco 3 principais. Primeiro, dia 12 de junho. 12 de junho marca o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. É uma data que é lembrada no mundo inteiro. Não só pelo Dia dos Namorados, né? Aqui no Brasil, mas o Dia de Combate ao Trabalho Infantil ele tem que ser lembrado, tem que ser uma pauta comum em todos os municípios do Brasil. Aqui na capital teremos um ato público, um evento alusivo à data 12 de junho, que ocorrerá no Centro de Convivência Padre Pedro Vinhola, Cidade Nova, um local aqui em Manaus, que vai atender um público de 300 crianças e adolescentes que são participantes, que são beneficiários dos projetos Sinaleiras e projetos Gente Grande, que são justamente um público em situação de vulnerabilidade aqui na capital. Foram identificados em situação de trabalho, nos semáforos, nas ruas. Tanto essas crianças, adolescentes, como seus familiares serão abrangidos por essa ação. E será um evento aberto a toda a vizinhança, a toda a comunidade, ou seja, é estimado que algo entre 500 e 1.000 pessoas ao todo participem do evento. Tanto crianças, adolescentes, como comunidade em geral, equipe técnica, várias secretarias estão mobilizadas no evento. O FEPET está participando da organização, a SES está fazendo uma articulação muito boa nesse sentido e várias outras secretarias, SEDUC, estão envolvidas e estão comprometidas com essa data, que é uma data que é para ser festiva. Não é para ser uma data triste, porque a gente lembra que ainda existe trabalho infantil no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente vai tornar essa data uma data festiva, uma data lúdica, alegre, de recreações voltadas aos nossos jovens e aos seus familiares, para tratar de um modo mais leve a temática, sem deixar de passar a mensagem, que é retirar as crianças e adolescentes das ruas, retirar as crianças e adolescentes das piores formas de trabalho infantil. O tema que eu escolhi hoje para tratar, no dia 13 ainda haverá uma oficina voltada à criação de um plano de ação dos municípios do interior e da capital, um plano de ação sobre como abordar o trabalho infantil nas suas localidades, como identificar o trabalho infantil e de que forma agir. Essa oficina vai ser um evento prático, vai ocorrer no auditório do Ministério Público do Trabalho, no auditório do MPT aqui em Manaus. Serão startados os convites pela Secretária de Estado, pelo Fórum, para que os municípios enviem seus representantes. A sociedade civil também vai estar aberta à participação, os conselhos municipais de direitos, através do SED, que também serão convidados. Será um evento prático, não vai ser um evento recheado de palestras, vai ser um evento que vai conter a elaboração, toda a forma de como elaborar um plano de ação, e os municípios vão fazer uma prévia desse plano de ação aqui no evento, aqui no auditório do Ministério Público. No dia 14, encerra o calendário, encerram esses 3 momentos que eu quis destacar, com abordagem e conscientização. Aqui em Manaus faremos abordagem em feiras, mercados, sinaleiras, que são as situações onde mais concentra situações de trabalho. A abordagem será feita pelas organizações da sociedade civil, pelas secretarias, pelos servidores da Secretaria de Estado, e haverá participação também das escolas públicas do entorno desses locais. Será um evento que vai ser distribuído por todas as zonas da cidade, para demonstrar a abrangência e tentar chegar ao máximo de público possível. Mas no dia de hoje, escolhi para trazer para vocês, o material vai ficar disponível em PDF para ser repassado para os municípios, para todos que estejam interessados. Podem entrar em contato conosco também no FEPET. O tema que eu escolhi tratar hoje foi o combate às piores formas de trabalho infantil. Isso porque, dia 12 de junho, marcam 10 anos da lista TIP. Lista TIP é a lista das piores formas de trabalho infantil. O decreto 6481 de 2008 traz uma lista extensa de dezenas de atividades que são consideradas como piores formas de trabalho infantil. Aqui eu trouxe algumas a efeito de exemplo, mas antes de saber quais são as piores formas de trabalho infantil, vou traçar brevemente o que é trabalho infantil. Qual é o trabalho infantil que é proibido no Brasil? Quais são
essas regras aplicáveis? No Brasil, o que é trabalho infantil? O trabalho infantil é uma atividade que ela pode ser econômica ou de subsistência. A finalidade de lucro, ela pode estar presente ou não, é indiferente se é a finalidade de lucro. Também a remuneração. É indiferente que haja remuneração. Muito pior se a criança não tiver remuneração, porque ela vai estar duplamente afetada, duplamente atingida. E a idade abaixo da idade mínima. Mas quais são as regras de idade mínima? A gente vai ver que elas vão variar. Quais são as regras para a proibição do trabalho infantil no Brasil? Em regra, veda-se, esse é o texto da Constituição da República, conjugado com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em regra, veda-se no Brasil o trabalho a menores de 18 anos. Em quais situações? Trabalho noturno, trabalho perigoso, penoso ou insalubre. Se ocorrer qualquer uma dessas situações, o trabalho não é possível para qualquer pessoa com menos de 18 anos. Noturno, perigoso, penoso ou insalubre. E também em locais que prejudiquem a formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Além desses locais que prejudiquem a formação física, psíquica, moral e social, também, se houver trabalho em locais e horários que prejudiquem a frequência à escola, também é uma situação proibida. Ainda que o trabalho seja permitido a partir de 16 anos, se essa criança, se esse adolescente, para trabalhar, está se ausentando da escola, então é uma atividade que é proibida. O principal é que esteja resguardado o direito à educação, esteja resguardado o direito ao acesso à escola e à formação e qualificação profissional. Aí sim, no horário restante, ele pode desenvolver uma atividade, desde que não seja nessas situações que foram citadas, para menor de 18 anos. Com menos de 16 anos, qualquer trabalho é proibido. Não é permitido qualquer forma de trabalho para crianças, para adolescentes com menos de 16 anos, com exceção da aprendizagem. A aprendizagem ela é possível a partir de 14 anos de idade. Mas existe todo o regramento para que o aprendiz seja regular. Precisa, no mínimo, ter o aprendiz, a empresa e a escola, ou o centro de formação que faz esse intermédio, toda uma regularização, assinatura em carteira, depósito de FGTS, existe toda uma série de situações formais e materiais que precisam ser observadas para que a aprendizagem seja válida a partir dos 14 anos. Ou seja, com menos de 16, nenhuma forma de trabalho, apenas aprendiz a partir de 14. Com menos de 18, nenhuma daquelas situações que foram relacionadas. Trabalho noturno, perigoso, insalubre e as outras. Então, exemplificando, quais são as piores formas de trabalho infantil? Não tenho aqui como trazer todas, em razão da lista ser extensa, mas essa lista que está contida no Decreto 6481, como eu já falei, ela lista as atividades proibidas em menores de 18 anos, as quais o Brasil tinha se comprometido a erradicar até 2016. Se hoje, em 2018, estamos falando dessas atividades, significa que o Brasil ainda não as erradicou. Né? E, além de erradicar as piores até 2016, o compromisso seria de erradicar todas até 2020. Já se fala agora de postergar para 2025. Né? Mas a gente tem que buscar, pelo menos, eliminar essas piores formas e, a partir delas, chegar nas demais formas de trabalho proibidas. Dentre as piores formas, o que posso citar? Algo que é muito comum em todo o país, comércio ambulante. Comércio ambulante nas ruas, apenas de a criança e adolescente estar trabalhando a céu aberto, está trabalhando nos logradouros públicos, que são as ruas das cidades, ele já está exposto a uma série de riscos, a uma série de abusos, explorações, aliciamento. Né? Essa exposição da criança na rua em si já é prejudicial. Além disso, tem as atividades. Muitas delas são atividades pesadas, ele vai estar oferecendo produtos para adultos, muitas vezes fazer promessa, entre aqui no carro, lá em casa eu te pago. E essa criança você não consegue depois definir onde que ela foi parar. Né? Comércio ambulante é uma das situações. A próxima situação, venda de produtos em feiras, também é muito comum na capital, nos interiores, tanto que vai ser uma das atividades que vão ser abordadas no dia 14. Coleta de lixo também, lixões públicos, ressaltando aqui que a responsabilidade por resguardar, por proibir esse acesso é dos municípios.
Existem casos no Brasil e que a fiscalização do trabalho tem autuado o próprio município por permitir que crianças e adolescentes ingressem nessa área, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Ou seja, se o trabalho se dá a céu aberto, se dá nas ruas, se dá em lixões, se dá em local que é de responsabilidade do município manter, o município pode ser autuado e responsabilizado. Além de ser autuado e responsabilizado, a fiscalização do trabalho faz relatório, envia para o Ministério Público do Trabalho, o município pode sofrer uma ação civil pública, sofrer um dano e ser responsabilizado, tanto o município como o gestor. Algo muito comum também nos interiores do Amazonas, fabricação de farinha de mandioca. É uma das situações porque envolve o manuseio de instrumentos perfuro-cortantes, então está dentro da lista das piores formas de trabalho infantil. Lava-jatos, borracharias, oficinas, também em razão dos materiais que são utilizados não são apropriados para criança e para o adolescente. Quais são, então, as consequências do trabalho infantil? Trouxe aqui de forma mais resumida algumas delas. Dentre as consequências do trabalho infantil, nós temos o principal delas, que é o subemprego. O subemprego ocorre quando a criança e o adolescente está em situação de trabalho e nesse trabalho ele não tem registro formal, não tem carteira assinada, não tem registro em livro, não usufrui de férias, muito menos recebe 13º, depósito de FGTS e INSS. O trabalho em regra é informal, é o trabalho na espécie de subemprego. Isso porque prejudica a qualificação profissional, prejudica a aposentadoria e as condições dignas de vida que essa pessoa, que toda pessoa merece. A partir do momento que ela trabalha nessas condições, ela está sujeita a essas situações. Então, o que a Constituição, o que o ECA ressalta também, que se deve dirigir à criança e ao adolescente um tratamento de proteção integral e de proteção de prioridade absoluta. O que envolve a prioridade integral, a prioridade absoluta e a proteção integral? Envolve a responsabilidade que é comum, que é partilhada entre todos nós. Família, no primeiro momento, sociedade, mais abrangente, e mais abrangente ainda o Estado. Todos esses são responsáveis. Você não vai deixar a cargo só da família tutelar essa criança ou adolescente. Muitas vezes a família está desestruturada, se o vizinho conhece a situação, sabe que aquela família sustenta o trabalho infantil, então esse vizinho como sociedade também é responsável. A partir do momento que eu estou ali no semáforo e dou dinheiro para a criança, compro algum objeto, por trás sempre tem um adulto ganhando em cima dessa criança, desse adolescente. Eu como sociedade estou sendo responsável por aquela situação de trabalho, por tirar aquela criança da escola, por não proporcionar que ela tenha um futuro melhor. E o Estado como um todo. A partir do momento que o Estado está omisso, ele está falhando nessa responsabilidade. Não à toa que os municípios têm sido responsabilizados por permitir trabalho infantil nos logradouros públicos, nas ruas, nas feiras e mercados, e nos locais fechados, a sociedade em geral, os empregadores, os estabelecimentos que são identificados. Sempre alguém é responsável, família, sociedade, Estado. A responsabilidade é de todos, compartilhada. Que responsabilidade é essa? De assegurar com absoluta prioridade os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer. E também a profissionalização, que envolve a cultura, a dignidade e o respeito. Não para por aí. O texto, o nosso ordenamento jurídico fala que com absoluta prioridade também deve ser resguardados os direitos, a liberdade, a convivência familiar e comunitária e a proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. De que essa responsabilidade é só dos pais? Não é, é de todos nós. É da sociedade? O Estado está excluído? Não, o Estado também é responsável. Todos nós somos responsáveis pela criança que está trabalhando, pela criança que está fora de aula, pela criança que saiu da escola, que não está frequentando a escola. Enfim, devemos assumir. A partir do momento que eu sou capaz de identificar um problema e me omito, deixo de agir para resolver esse problema, então eu sou responsável por aquela situação. Se eu identifico um problema, eu tenho que agir. Trago aqui algumas situações, um joguinho aqui de mito ou verdade. Algumas situações que vou falar, vou deixar alguns segundos para cada um possa refletir e avaliar a situação como mito ou como verídica. Primeira delas, é melhor criança trabalhar que roubar ou matar.
É um discurso que a gente muito escuta, né? Muito comum nas abordagens. É melhor a criança aqui trabalhando que ela está roubando e matando. Será que ela só tem essas opções? Ou eu trabalho, ou eu estou no crime. Eu não posso estar exercendo meu direito ao lazer, não posso estar frequentando a escola, não posso estar exercendo alguma atividade extra-classe que venha contribuir para a minha cultura, para a minha formação. Será que a criança e o adolescente só tem a opção de trabalhar, roubar ou matar? E se a gente for verificar, existe um certo preconceito dentro dessa frase, porque a gente só identifica e só dirige essa frase para crianças e adolescentes que são de famílias de menor poder aquisitivo, de menor condição social, e que a partir do momento que ele está trabalhando para que possa ter um futuro melhor, ao invés de roubar ou matar, ele vai entrar naquele ciclo vicioso de trabalho. Então, será que é verdade afirmar que é melhor a criança trabalhar que roubar ou matar? Só tem essas opções? Vamos verificar. É um mito. Por que é um mito? A criança e o adolescente já devem ter acesso ao lazer e aos estudos. Com os direitos garantidos, a criança vai crescer feliz, ela vai reconhecer o valor do trabalho. Não é porque ela trabalhou enquanto criança ou adolescente que ela vai reconhecer o valor do trabalho. Pelo contrário, a partir do momento que ela tem garantidos o acesso ao lazer e aos estudos, a qualificação profissional, se inserir um projeto de aprendizagem, poder se qualificar, e lá na frente ela concluir seus estudos de uma forma qualitativa, ela vai poder escolher o emprego que ela vai ocupar, o papel que ela vai exercer na sociedade. E lá na frente ela vai valorizar. Vai valorizar sim o trabalho a partir do momento que ela estiver formada e pronta para o mercado de trabalho, vai valorizar todo o histórico, toda a infância que ela pôde usufruir, toda a educação que pôde ser propiciada, proporcionada para essa criança exercer sua potencialidade e alcançar o máximo de resultado. Segunda situação, mito ou verdade? Criança não pode ajudar nas tarefas de casa. Arrumar a cama, lavar a louça, limpar o quarto. Será que a criança não pode ajudar nas tarefas de casa? Isso é mito ou é verdade? Vamos verificar. É um mito. Por que é um mito? Porque as crianças, elas gostam de ajudar o pai e a mãe de alguma forma. Elas gostam de ser úteis, prestativas, colaborar ou participar. Tanto que muitos pais que não enxergam os riscos do trabalho se aproveitam dessa vontade da criança em ajudar no sustento de casa, em ajudar nas atividades, para que ela esteja na rua vendendo produtos, né? Para que ela esteja pedindo dinheiro nas ruas. A criança está se vendo como útil, está se vendo como alguém que está ajudando dentro de casa. Mas, na verdade, ela pode ajudar assim, nas tarefas pequenas dentro de casa para que ela se forme como uma cidadã, para que ela possa se desenvolver integralmente. Não aproveitar essas pequenas atividades é diferente de você explorar uma situação de trabalho. Também não vai ser um trabalhador infantil que vai lavar roupa na casa dos vizinhos, que vai limpar a casa de outras pessoas, né? Ela pode ajudar em pequenas tarefas dentro de casa, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com o risco de cada atividade. Faz parte da vida ajudar nas tarefas de casa. Mas a criança ela é uma pessoa em desenvolvimento. Você tem que lembrar disso, que ela é uma pessoa que está se formando, ela não é um trabalhador adulto. Próxima situação. Próxima frase. O trabalho dignifica a criança. Eu trabalhei quando criança e hoje eu também de vida. É uma frase que a gente escuta muito também nas abordagens. Será que essa frase traduz uma verdade ou ela traduz um mito? Vamos verificar. Essa frase ela é um mito. Por que ela é um mito? Porque essas pessoas elas são exceção. E ainda como exceções, elas perderam a infância, perderam a adolescência. Muitas delas lamentam o resto da vida a infância que não tiveram, o direito ao lazer que deixaram de usufruir. Tanto é que, se forem observadas as estatísticas de trabalho escravo, 92% das pessoas que são resgatadas em situação de trabalho escravo, que são as situações mais habitantes, mais indignas que têm de trabalho, mais de 9 em cada 10 começaram a trabalhar antes dos 16 anos. Sabemos que 16 anos é a idade que não se pode trabalhar. Então, se a gente identifica um trabalho escravo, quase todos os que são resgatados começaram a trabalhar antes dos 16 anos, declararam que trabalharam antes dos 16 anos, então alguma coisa de errado tem aí. A criança não é um adulto em miniatura, mas uma pessoa em desenvolvimento. A próxima frase, né? A criança não é um adulto em miniatura, mas ela é uma pessoa em desenvolvimento. Essa frase é verdade ou é um mito? Podemos verificar. Com uma situação que é verdade. A criança está se formando. Ela não é um pequeno adulto.
ela está se formando como pessoa integral, em todos os âmbitos, de educação, de cultura, ela vai trazer um pouco de cada uma dessas cargas e se formar um adulto. Ela não é um pequeno adulto, ela está se formando ainda como pessoa para a idade adulta. Então, em síntese, o trabalho infantil ocasiona, acarreta uma tríplice exclusão em 3 momentos da vida. Na infância, na idade adulta e como idoso. Na infância, essa pessoa ela não brinca, ela não estuda e ela deixa de aprender de forma qualitativa, de forma que ela possa assimilar esses conhecimentos. Então, se na infância ela teve o direito ao lazer e à educação olvidados, afastados, na idade adulta o que vai acontecer? Ela vai perder as oportunidades de trabalho por falta de qualificação e falta de educação. Na hora de escolher a atividade que ela vai se ocupar, ela vai ter restritas as suas possibilidades. Cheguei aqui com 18 anos, eu quero chegar na faculdade, mas em razão do trabalho, não pude aproveitar ao máximo, ainda estou no 9º ano, no 8º ano, não terminei o ensino médio. A pessoa não vai conseguir uma vaga em faculdade pública, por exemplo, sem ter estudado, sem ter, de uma forma ou de outra, tido acesso à educação de qualidade. As opções também, em razão da falta de qualificação, vão ser limitadas. E isso vai acarretar o quê? Na idade adulta, essa pessoa vai ser um idoso sem condições dignas de sobrevivência. Não vai ter acesso a uma aposentadoria, não vai ter acesso a uma condição de saúde boa, porque ele trabalhou lá quando criança, tem atividades que são pesadas que a pessoa vai sentir pelo restante da vida, né? Consequências na formação, cresceu um pouco, cresceu com a coluna dolorida, com uma formação, isso tudo, quando a pessoa chegar na idade adulta e idosa, ela vai lembrar do trabalho que ela fez lá quando criança. Então, partindo aqui para o final, quais são as formas que nós temos de denunciar? A principal delas é o Disque 100. O Disque 100 pode-se relatar qualquer situação de abuso relacionado a direitos humanos e principalmente quanto ao trabalho infantil, que é uma das principais formas de violência contra a criança e o adolescente. O Disque 100 pode buscar o fórum, pode buscar a escola, pode repassar essa situação, pode buscar o Conselho Municipal de Direitos, Conselho Tutelar, plantão fiscal, nos municípios onde tenha uma gerência regional do trabalho e emprego, onde tenha a superintendência, pode buscar a fiscalização, relatar essa informação. Canais de denúncias são vários, o que não pode é se omitir. Então, encerrando a minha fala, trago aqui uma reflexão. Pergunto a todos, para que serve a utopia? O que é a utopia? A utopia é algo que eu almejo e sei que é impossível de ser alcançado. Então, para que eu vou almejar algo que é impossível? Aqui fazendo um paralelo quanto ao trabalho infantil. É uma utopia acabar com o trabalho infantil no Brasil? É uma utopia acabar pelo menos com as piores formas de trabalho infantil? Se é um senso comum que isso pode ser considerado uma utopia, então para que a gente continua nessa luta? Próximo. Para que serve a utopia? Fernando Birri é um jornalista uruguaio que ele fala o seguinte, sobre essa pergunta. Ele lança a pergunta, para que serve a utopia? E ele próprio responde, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei, tanto o horizonte como a utopia. Para que serve então a utopia? Ela serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Ou seja, a utopia serve para que a gente esteja sempre buscando, buscando o nosso objetivo, sempre estaremos caminhando, sempre estaremos melhorando cada dia mais, por mais que seja impossível, que pensamos ser impossível, a princípio, esse objetivo. Então, com isso eu agradeço. Muito bom dia, o material está à disposição, meu contato vai ficar à disposição também, caso queira entrar em contato, para saber mais a respeito do Fórum Estadual, sobre como instalar as representações do Fórum nos municípios e sobre a fiscalização do trabalho também. Estou à disposição. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão assistindo a nossa transmissão.
Me chamo Jéssica Sacuta, sou assistente social da Gerência de Programas, Projetos e Atendimento ao Escolar, GEPAI, SEDUC. Gostaria inicialmente de agradecer a bancada aqui presente, na ilustre secretária da SEAS, né, secretária auxiliadora, e também ao nosso companheiro também de luta do FEPET, coordenador Emerson Sá, né, e também agradecer a todas as instituições que fazem parte, direta ou indiretamente, desta luta, né, porque não é reduzida só a nossa, embora seja uma bancada bem assim importante nesse momento, há outras instituições que também fazem parte desse processo, né, de bandeiras, de lutas de direitos, e a essas nosso agradecimento, né. Gostaria também de agradecer a responsabilidade que foi nos dada aqui, que é uma responsabilidade falar de trabalho infantil e contextualizar isso para a educação não é simples, né, requer muito processos de aprendizagem, né, de estratégias, e nesse sentido agradeço ao secretário Lourenço Braga, também ao diretor do DGESC, professor Júlio Meirelles, e a gerente Shirley Costa, né, pela responsabilidade que nos deram e que também está produzindo muito aprendizado para nós enquanto técnicos aqui. Então, nesse sentido, agradecer é muito importante e necessário. Como o Emerson falou, o auditor Emerson falou, nós estamos aqui nós gostaríamos de não ter que estar aqui, né, nessa questão, porque não gostaríamos que essas expressões perversas e cruéis que envolvem o futuro das crianças existissem, mas elas assim o existem, e necessário, né, que nós, enquanto representantes do Estado, sociedade civil e família, conforme o artigo da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e Adolescente preconiza, estarmos juntos para atuar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nesse sentido, gostaria de iniciar a apresentação. Na GEPAI, juntamente com a psicóloga Paula Caroline, nós estamos com uma cadeira representando a SEDUC, né, no Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FEPET, e também agora no grupo, né, gestor. E, nesse sentido, a gente agradece também porque é um aprendizado muito intenso. Um aprendizado que não significa que nós estejamos esgotando nossas possibilidades, mas sim enquanto militantes dessa causa, e isso é muito importante. Tivemos algumas transmissões aqui, a GEPAI esteve preocupada em estar nesse processo de somar na questão de prevenção através da capacitação continuada e do fortalecimento de estudos através de outras videoconferências. Tivemos a doutora Marcirene Pereira de Andrade, também a assistente social Marli, da Suzane, e representando o CRES, né, e dentre outros participantes que estiveram aqui, colocando a importância do controle social e democrático. E é isso que estamos fazendo aqui, né, tentando construir estratégias para que juntos possamos articular na escola, na unidade básica, nos pontos mesmo para descentralização nos CRAS, CREAS, que seja descentralizada essa luta, né? Então, nesse sentido, estamos aqui com a campanha 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Né? Próximo. Aqui as autoridades, né, ligadas a nós, GEPAI, né, a SEDUC também tem um organograma bem extenso, mas aqui estamos citando ao GEPAI. Temos o secretário Lourenço, a nossa autoridade maior aqui da secretaria, a secretária Ana Cássia Marinho, né, adjunta de gestão pedagógica, o DGESC, no professor Júlio Meirelles, e a nossa gerente Shirley Costa. Trazendo a campanha 12 de junho, Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil. Nós preparamos a apresentação preconizando inicialmente o trabalho infantil como expressão da questão social e sua relação com o abandono escolar. Né? Estamos falando aí de uma expressão da questão social
perversa que vai refletir também como um dos indicadores para esse abandono escolar. E isso é muito crítico, porque a gente está, como foi colocado pelo auditor, nós estamos falando do futuro. E aí nos colocamos até para fazer uma análise, uma simbologia. Nós, enquanto trabalhadores e estudantes, já é tão difícil manter essa rotina, é tão intenso. Imagine para uma criança, né, que está nesse processo de aprendizagem, que precisa, né, estar com essa questão, e aqui eu aprendi muito com os pedagogos também, nessa questão lúdica, nessa questão, brincar, é aprender, né, e ela precisa e necessita, é direito dela. Então, isso é uma expressão da questão social, e aí a nossa formação enquanto assistente social nos faz ler com bastante crítico-propositividade essa questão. Nós propomos aqui também algumas atividades preventivas-educativas, porque faz a pergunta, a CEAS e os fóruns, né, e outras instituições, está bem claro essa atuação, mas e a educação? O que nós temos a ver com o trabalho infantil? O que nós podemos fazer? Nós somos locos privilegiados de trabalhar a prevenção. Às vezes, a questão mesmo da proteção e recuperação, e, enfim, todos os encaminhamentos de média e alta complexidade, nós precisamos articular em rede. Mas a prevenção ela pode ser potencializada, e isso a gente vem defendendo lá no Fórum FEPET, né, que a gente precisa articular a instância de educação, né, como preconizando também a participação juvenil, enfim, o protagonismo, para que seja feita essa prevenção, né, de modo articulado, descentralizado e também bem rico nesse sentido. E nesse sentido a gente também traz ainda desafios de articulação com a rede de proteção. Próximo. A gente trouxe aqui um autor muito crítico e muito importante na educação, chama Mesaros, e a gente trouxe o prefácio desse livro, né, Educação para Além do Capital. E aí o prefácio diz o seguinte, uma citação de M. Sader. Ao pensar a educação na perspectiva de luta emancipatória, não poderia senão restabelecer os vínculos tão esquecidos entre educação e trabalho, como que venham afirmando. Digam-me onde está o trabalho, em um tipo de sociedade, que eu te direi onde está a educação. Então, nesse sentido, nós precisamos ver se está tendo se há essas formas cruéis e perversas, a gente precisa também saber como que está sendo o processo de educação para romper com essas formas que são tão perversas e que colocam em xeque o futuro das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, a gente trouxe a autora regional. Por que a gente fez questão de trazer autores regionais? Para valorizar a nossa região. Nós temos pensadores muito, muito atuantes, né? Temos vários pesquisadores, e aí gostaria de falar, inclusive, com você, que está aí no município, para dizer que você também é referência desse aluno, né? A gente tem uma importância muito grande, e aqui uma responsabilidade. Com a importância vem a responsabilidade. O que eu, professor, às vezes represento para o meu aluno. É muita coisa, a gente não tem, às vezes, noção. Aqui a gente lembrou de uma vez de uma ação que nós fizemos, em que uma das nossas técnicas que teve atuando enquanto docente, um aluno parou e falou, professora, a senhora mudou a minha vida, eu achei que eu não ia dar certo, mas a senhora acreditou em mim, a senhora lutou por mim. Isso é muito forte, isso é muito forte. Então, a gente trouxe aqui a professora Helenise Schering, inclusive foi minha professora da universidade, que ela coloca o seguinte no livro Questão Social, na questão da contextualização da Amazônia, desses contextos da questão social na Amazônia. Acho que uma das manifestações mais perversas da questão social é o trabalho infantil. Que se a desigualdade no país salta à vista, a expressão mais desumana e perversa desse processo é o solapamento de um trabalho penoso, precário e perigoso. É aquilo que o Emerson colocou lá nas questões da castanha, que pode, às vezes, perder um membro da sua mão. É aquilo que a gente fala também da evasão escolar. Isso é muito denso, é perigoso para o futuro desta criança. E o trabalho infantil não é algo novo, mas que nessa sociedade, na forma desigual da nossa sociedade, ela está sendo potencializada. E que a gente tem raízes seculares, dívidas sociais muito grandes, porque existe também a reprodução social. É aquele pai que trabalhou,
quando era criança, teve inserido naquele processo e que aí depois acontece que o filho dele vai ficar também nesse processo e por assim, consecutivamente, fazendo o solapamento desta dívida social e aí também, né, a nossa responsabilidade para que isso, né, seja superado e suprimido. O mais grave é que essas crianças já nascem praticamente sem a possibilidade de tornar-se cidadão. Se hoje com o estudo está difícil, você imagine sem estudo. É muito precário isso e é muito complexo. E aqui está a nossa responsabilidade pública, né, que nós tenhamos um horizonte de cidadania todos juntos. E aí, próximo slide, através desse referencial teórico-metodológico que apresentamos, né, a gente coloca um diálogo. Esse diálogo não vai ser esgotado aqui nessa videoconferência. A gente quer mobilizar e aqui parabenizar os municípios pela campanha Faça Bonito. E a gente quer também fazer muito bonito na questão do trabalho infantil e a gente precisa envolver todos os atores para que nós façamos também a questão mesmo da prevenção e da defesa das crianças e dos adolescentes nesta questão. E aí nós trazemos 3 perguntas aqui que a gente pode pensar em ações, né, para desenvolver a ação. Falo com você que está aí, seja também da educação, da assistência, das esferas de controle social, que porventura possam estar assistindo. Nós trazemos 3 perguntas. Primeiro, qual a importância do conhecimento sobre o que de fato é caracterizado como trabalho infantil? Essa pergunta, eu acredito que o auditor Emerson nos trouxe muitas riquezas para pensarmos aqui. O que de fato é trabalho infantil, o que não é trabalho infantil, né? Às vezes há aquele discurso, como ele colocou, é melhor trabalhar do que estar envolvido em marginalizações, em expressões de droga, e, enfim, uso e abusivo de outras drogas e porventuras, né? Consequências. Mas isso não é assim. Lugar de criança é na escola. Lugar de criança é também brincando, potencializando enquanto sujeito de direito, cidadania. Então, nesse sentido, essa pergunta que a gente começou a discutir bem aqui nessa videoconferência, mas pode ser muito mais para além disso. Vamos fazer uma roda de conversa hoje, né, na nossa sala sobre trabalho infantil? O que as crianças sabem sobre trabalho infantil? Vamos discutir isso em sala de aula, e aqui é muito legal, a gente também está tendo na secretaria a discussão da BNCC, né, e dos PCNs, e aqui estamos aprendendo, tá? Na gerência também a gente está tendo que estudar bastante, porque é necessário entender isso, mas também defender isso também na perspectiva de regionalização, porque às vezes o trabalho infantil, que é visto lá no Rio Grande do Sul, não são as mesmas formas que aqui no nosso estado do Amazonas. E, nesse sentido, a gente também traz outra pergunta. Quais são as possibilidades da escola lidar com as formas de trabalho infantil que ali se manifestam? Nesse sentido, a gente tem que também saber os nossos limites para que nós possamos superá-los. É necessário conhecer primeiro os limites, senão nunca vamos superá-los. Então, a gente também tem que saber também os limites, mas também as possibilidades. É também incentivar a música. A gente participou aqui de oficinas de bullying e de outras expressões também distintas do tema, em que a gente observou a importância também de outras estratégias de arte, né, de envolvimento da comunidade escolar. Então, vamos pensar nessa pergunta também. A terceira é com que setores a área educacional teria de se articular para enfrentar tamanho desafio. A gente sozinho não vai fazer muita coisa. A gente pode fazer a nossa responsabilidade, mas a gente também precisa conhecer as políticas públicas. O profissional tem que conhecer e se atualizar cotidianamente, porque elas não são estáveis. Elas, inclusive, os direitos, às vezes, são postos em xeque, porque a gente precisa também estar participando dessas instâncias de controle social e conhecendo continuamente estratégias para que, de fato, defendamos o direito no cotidiano da nossa prática profissional. A gente traz aqui alguns marcos legais, né,
aqui para serem apresentados. Alguns já foram falados, mas a gente traz aqui para a gente também discutir isso dentro de sala de aula, discutir isso para além das salas de aula, porque eu achei muito interessante, às vezes, estratégias de educação para jovens e adultos e outras estratégias que, né, envolvem o para além das salas de aula. A gente traz o marco legal da 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós trazemos também o EJURV, também, que é novidade, mas que a gente precisa estar estudando também, que é a Lei 12.852 de 2003. Nós trazemos na educação a LDB como muito importante, dentre as outras discussões, que é a 93/94 de 96. E também trazemos, não estava aí por questão mesmo da questão do tempo, a gente não teve como falar, mas a importância, por exemplo, do Conselho Escolar e da APM6, porque a gente precisa estar discutindo isso numa perspectiva também de gestão escolar. Sim. Como que nós vamos trabalhar melhores estratégias de envolver essa comunidade? Então, tem no calendário escolar, tá? No calendário escolar, nós podemos, lá no mês de junho, está lá, 12 de junho, campanha, né, contra o trabalho infantil. Então, a nossa responsabilidade também está nesse tema. A gente traz aqui as discussões metodológicas, sugestões de proposituras sobre metodologias de ações preventivas-educativas. A gente tem algumas prontas e a gente pode socializar, sim, e devemos, que são também sugestões, mas a gente não impôs que sejam as que nós desenvolvemos aqui enquanto macrosistema. Mas também a gente sabe que tem muitas coisas muito, muito boas mesmo, e a gente tem um feedback do interior. Parabéns, municípios, a gente recebeu muitas fotos bonitas do Faça Bonito, então a gente também quer que isso aconteça agora no 12 de junho. Então a gente traduz aqui algumas sugestões metodológicas das músicas, das dramatizações. A pessoa eu ouvi de uma coordenadoria uma feira de arte e literatura. Já pensou a gente traduzir isso, por exemplo, com o quadro Os Retirantes, né? Traduzir também com outras obras de arte para os alunos identificarem isso no cotidiano? Seria muito bonito e interessante. Redações, desenhos, poesias, oficinas, palestras, rodas de conversas. Nessa questão, a gente está tentando planejar, né, Emerson, um concurso, ainda estamos em fase de planejamento, mas a gente tem sonhado aqui com um concurso também de redação, né, aqui na capital, e quem sabe outras estratégias também de estar envolvendo a comunidade escolar. Por fim, nós vamos colocar a questão dos desafios de articulação com a rede de proteção, né, a integração entre escola e unidade básica, a integração entre escola e conselho tutelar, a integração entre escola e CRAS e CREAS, integração entre escola e órgãos fiscalizadores, e legal aí depois saber, Emerson, divulgar quais são os municípios que contemplam com a unidade do Ministério do Trabalho lá, porque alguns municípios a gente sabe que ainda tem ainda algumas fiscalizações um pouco mais precarizadas por conta de déficit de RH e também de aparelhos, né? E a integração entre fóruns e conselhos de direitos. E isso aqui é muito estratégico. Aqui, recentemente, lemos um livro de gestão escolar da professora Pinheiro e Etiol, organizadores aqui da Universidade Federal do Amazonas, em que coloca que não é a gestão escolar, não pode ser reduzida à questão do diretor sozinho. Ele precisa integrar a comunidade, não adianta um excelente diretor e também os trabalhadores não somarem junto com ele, como também não adianta o contrário, excelentes trabalhadores e um gestor que não integra. Então, é um desafio cotidiano. E aqui a gente se reporta para finalizar também que esse desafio de estar inserindo outras instâncias dentro da escola é importante, tá? É um desafio que a gente precisa ser superado. A gente precisa estar junto, porque sozinhos não vamos fazer nada. E reforçamos o importante e peculiar papel da escola no cuidado da criança e do adolescente que sofre violências. Por que a gente novamente trouxe essa citação? Porque também falar de trabalho infantil é uma violência. É uma violência contra o futuro dessa criança. E que, por meio de ações, precisam ser organizadas efetivamente para assegurar os direitos, né, da criança e do adolescente. E que, nesse sentido, a gente precisa integrar a rede educacional com a rede de assistência e outras redes de proteção existentes na comunidade. Próximo. Aqui as referências que nós utilizamos nesse material, que também será socializado.
né? A gente só pede a questão mesmo que a gente precisa manter um fluxo, ele vai chegar o material. Só demora um pouquinho por questões de fluxo que tem que passar pelo departamento, enfim, todo esse contexto. E a gente traz aqui uma poesia, né? Uma poesia para finalizar, valorizando as demais áreas também, integrando as áreas. Antes de ler a poesia, eu queria dar parabéns aos geógrafos. Parabéns, ontem foi o dia do geógrafo, né? Então vamos trabalhar também isso na geografia. Vamos ver quais são os mapeamentos de território que isso acontece. Vamos integrar isso, as áreas, no projeto político-pedagógico. Então temos aqui uma poesia para motivar a nossa questão. Quando a verdade for flama, as colunas da injustiça, sei que só vão desabar quando o meu povo, sabendo o que existe, souber achar dentro da vida o caminho que leva à libertação. Vai tardar, mas saberá que este caminho começa na dor, que acende uma estrela no centro da servidão. De quem já sabe, o dever, luz repartida, é dizer: quando a verdade for flama, nos olhos da multidão, o que em nós hoje é palavra, no povo vai ser ação. Trouxemos nosso grandioso poeta Tiago de Mello, valorizando nossa região. Vamos valorizar, vamos nos sentir pesquisadores, não vamos deixar que as rotinas e os desafios tunguem de nós o nosso compromisso cotidiano com a qualidade dos serviços prestados na comunidade escolar. Trazemos aqui o nosso muito obrigada, deixamos o nosso contato para quaisquer dúvidas, né, e também outras situações, estamos disponíveis. Deixamos aqui o e-mail da gerência, gpai, tudo 2p's, @seduc.net. E agradecemos aqui, vamos passar agora a palavra para a ilustre secretária, dizendo aqui que nosso muito obrigada por estarmos juntos, também lembrando do Tiago de Mello, construindo um novo amanhecer no Estatuto, né, dos Homens, que nós consigamos construir juntos estratégias de superação e supressão dessa tão perversa questão que é o trabalho infantil. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Dr. Emerson, nosso coordenador do FEPET, Jéssica, nossa representante da SEDUC, assistente social aí, nossos gestores municipais, nossos trabalhadores e técnicos do SUAS, nossos amigos da educação, da saúde, nossos amigos da rede de proteção dos conselhos de direito. Com muita satisfação que estou aqui para, nesse momento, poder dividir com vocês esta preocupação. E falar da campanha contra o trabalho infantil é chamar a atenção da responsabilidade do Estado, da responsabilidade da sociedade civil, da responsabilidade dos Conselhos de Direito, de todos nós, para que nós tenhamos plena convicção do nosso compromisso com o futuro de nossas crianças e adolescentes. Nós chegamos, eu gostaria de levar um abraço muito fraterno, inicialmente, do nosso governador Amazonino Mendes, e da Secretaria de Estado da Assistência Social, a todos vocês, a todos os municípios, dizer de como é importante a participação de todos vocês nessa luta diária do cotidiano, no enfrentamento de tantas violações de direitos, e nesse momento, especificamente, estão aqui trazendo um tema, como colocou o Dr. Emerson, muito preocupante, um tema que já deveria ter sido, esperávamos ter sido erradicado. Infelizmente, estamos agora com novas metas a serem atingidas, mas o importante é que nós não desistamos nunca. Porque é sempre bom se colocar que esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, nesse momento, nós estamos vivendo um momento, esse momento não pode ser só o dia 12 de junho, o Dia Nacional contra o Trabalho Infantil. Tem que ser todos os dias nós temos que lembrar que existe uma criança e um adolescente tendo a sua vida sendo comprometida, o seu futuro sendo comprometido, muitas vezes ao nosso lado, está acontecendo e às vezes não percebemos. Não é só com ações, não adianta quando nós falamos que nós devemos proteger, respeitar e garantir os direitos dessas crianças, ele vem de várias vertentes. Não se consegue chegar até essa criança, esse adolescente, não se consegue assegurar esses direitos, proteger essa criança, defender essa criança. Eu não consigo enxergar se não for na intersetoriedade, se nós juntos, de braços dados, saúde, educação, assistência social, segurança, esporte, lazer, cultura. É assim, agora há pouco tempo, quando nós assumimos a gestão em outubro, nós identificamos um quadro muito triste nas sinaleiras de Manaus, onde crianças e adolescentes estavam, e ainda já estamos trabalhando nesse projeto,
crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Vocês sabem que o trabalho infantil, crianças em sinaleira, que é aí no nosso município, elas estão ali nos nossos portos, nas nossas feiras, as sinaleiras estão ali. E essas crianças eu considero a porta de entrada de tantas outras violações de direitos, que estão à mercê de abuso e exploração sexual, estão à mercê de tráfico, de uso de drogas. Então, nesse momento, essa reflexão ela precisa ser diária. Quando nós identificamos isso através de uma parceira nossa, uma OSC chamada O Pequeno Nazareno, que tem uma parceria com o governo do estado através da SES, lá foi feito um mapeamento, uma abordagem social, onde eles trouxeram como produto um mapeamento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na cidade de Manaus. E identificamos que esse público estava 70%, ele era morador da colônia Antônio Aleixo. E de lá surgiu uma ideia, eu não posso deixar de registrar uma parceria importantíssima, de tantas que surgiram, mas o Ministério Público do Trabalho, através da pessoa da doutora Alzira Mello, ela foi fundamental nessa parceria junto com os nossos atores, nossas secretarias, tanto da educação como de segurança, de esporte, lazer, o CETAM. Ela foi fundamental porque ela veio conosco e ela trouxe junto com a UPN uma experiência do ano de 2016, onde haviam feito uma colônia de férias com o nome Férias Sim, Rua Não. Só que num modelo bem pequeno, as nossas OSCs, ela tinha uma estrutura, não uma estrutura com uma capilaridade de Estado, e eles conseguiram fazer uma experiência com essas crianças e trouxeram um resultado positivo. E nós, enquanto Estado, resolvemos abraçar. Então vamos partir juntos nessa luta, nesse combate, nesse enfrentamento. E é quando surgiu o projeto Sinaleiras. Esse projeto ele iniciou com essa colônia de férias, onde nós pegamos as nossas crianças e adolescentes que se encontravam em situação de trabalho infantil nas sinaleiras, com seus responsáveis, levamos para uma escola estadual no período de férias, lá na colônia Antônio Aleixo, Escola Gilberto Mestrinho, e lá se trabalhou durante as férias todas as vulnerabilidades daquela família, daquela criança e aquele adolescente. No momento em que aquela criança e adolescente estava, naquele momento, vivendo o que é de direito dela, né, na sua plenitude, a sua infância, brincando, confraternizando, através da SEC, através do esporte, do lazer e da cultura, nós estávamos também vendo a questão da saúde daquela criança, a questão da vacinação, a questão de todo o acompanhamento na área de saúde, a inclusão daquela criança na rede municipal e na rede estadual de ensino. Então, foi verificado todo um diagnóstico daquela família e, paralelo a isso, se começou a trabalhar também um responsável daquelas famílias. Trabalhando como? Na qualificação e capacitação para a ingressão no mercado de trabalho, para o seu autossustento. Então, não é fácil, é um desafio muito grande. Nós iniciamos essa primeira etapa desta forma e muito importante registrar, também com a sensibilização de condutores de veículos. Nós tivemos 2 ações paralelas. Por quê? Porque nós acreditamos que o nosso ponto fundamental, e que é preciso chamar atenção em relação a isso, é que nós, cidadãos, não demos nenhuma contribuição e nem compremos nada que uma criança ou um adolescente esteja oferecendo, seja no sinal, seja na feira, seja em qualquer canto, porque a partir do momento que você tem esse olhar de achar que você está ajudando essa criança e esse adolescente, é o oposto. Nós estamos tirando essa criança de um banco de escola, nós estamos colocando a vida dessa criança em risco, a saúde dela em risco, nós estamos colocando ela numa situação de comprometimento total em relação à sua segurança. Nós estamos deixando de garantir que essa criança e adolescente ele seja um adulto saudável e responsável. Então, se nós não conseguirmos, se nós deixarmos de dar essa contribuição, é só lembrar da lei da procura e da oferta. Se eu parto da minha casa e vou até uma sinaleira, e lá eu não recebo durante o dia todo nenhuma contribuição, eu vejo que não justifica eu ir para aquele local. Então, vocês que estão nos ouvindo, não basta só a rede trabalhar, não basta só o Estado, o município trabalhar. É importante que os cidadãos vistam essa camisa conosco também, porque senão fica uma luta desigual. E aí nós pedimos muito que essas ações sejam diárias, ela não pode ser lembrada só no dia 12. A ideia do Projeto Sinaleiras, ele partiu para uma segunda etapa. Por quê a segunda etapa? Porque vocês vão de convir que ninguém consegue trabalhar uma vulnerabilidade dessa natureza em tão pouco tempo.
mas também é importante que nós não desistamos. A nossa vontade era, quando encerrasse a colônia de férias, todas as crianças e adolescentes já estivessem em condições de não retornar para as sinaleiras. Mas, infelizmente, isso é impossível. E o que nós fizemos para não perder essas crianças, não perder esses adolescentes? E continuar esse trabalho com ela e com a família nesse fortalecimento de vínculo, tanto familiar como comunitário. Nós entramos no projeto Sinaleiras 2, onde já com uma outra parceira, uma outra associação espírita Jesus Gonçalves, que também fica na colônia Antônio Aleixo, onde lá no contraturno escolar, essas crianças e adolescentes, seus familiares, continuam sendo acompanhadas pela rede de proteção, continuam sendo acompanhadas pelas secretarias de Estado, seja da educação, seja do esporte, do lazer, da assistência, e a cada dia nós temos obtido resultados maravilhosos. Ainda ontem eu visitei os Sinaleiras à tarde, encontrei com algumas adolescentes, algumas crianças, como a Ludmila, como o Júlio, o Alcimar, e fiquei muito feliz, porque você observa, quando você vai verificar, por exemplo, o Júlio não tem uma falta no mês de março, uma falta no mês de abril. E não foi assim que iniciou o histórico do Júlio. Então, eu parabenizei o Júlio, bem otimista, o Alcimar também. Mas também encontramos crianças que têm 8 faltas no mês de abril. E assim, a busca é diária. Vamos lá, vamos visitar essa família, vamos conversar com esse responsável, vamos chamar esse responsável para a responsabilidade. Então, essa luta é diária, mas nós temos alcançado objetivos muito positivos. E eu acho que é assim, a gente tem que partir da premissa de que você não pode se abater com os obstáculos. Se nós aqui na capital temos tanta dificuldade para desenvolver nossas políticas públicas, para conseguir fazer com que, principalmente, agora mesmo, dia 18, nós tivemos a oportunidade, quero parabenizar os municípios e agradecer pela mobilização que os nossos municípios fizeram, os nossos gestores aí da assistência social, da campanha do dia 18 de enfrentamento ao abuso e exploração sexual, e dizer para vocês que daqui a pouquinho, 2h30, partindo para Manacapuru, que nós vamos continuar lá com esse movimento. Nosso secretário Eudilene de Manacapuru está com uma corrida, a 4ª corrida do Faça Bonito, e nós vamos estar presentes. Então, assim, parabenizá-los, dizer a vocês que é um desafio muito grande, como eu falei há pouco, se para nós temos tanta dificuldade, eu penso em vocês aí no município, com dificuldade de todas as outras naturezas, os equipamentos mais distantes, problemas de logística, problemas de internet, problemas de telefone. Eu tenho dificuldade de falar com vocês muitas vezes. Então, assim, nós temos feito o possível. O governo do estado do Amazonas, nós temos tido todo o apoio do governador Amazonino Mendes. Ele tem um carinho muito especial e um foco muito especial pela assistência, até porque nós entendemos que se nós trabalharmos na porta de entrada, que é a prevenção, com certeza o futuro dessas crianças e adolescentes vão estar garantidos. Então, esse projeto Sinaleiras eu estou apresentando a todos os municípios e convido vocês a trazer esses atores, a trazer os nossos conselheiros tutelares, nossos conselheiros municipais do direito da criança e do adolescente, trazer os nossos parceiros da educação, da saúde, do esporte, do lazer, para que a gente leve esse projeto para cada município. Eu digo porque essa experiência que nós estamos vivendo hoje tem sido uma experiência exitosa. E mais, não adianta só nós falarmos em não desvie o olhar, denuncie. Isso é importante, sim. Muitas vezes, como eu falei, a criança está ao seu lado. E ou você não percebe, ou infelizmente, às vezes, você pensa assim, nada eu posso fazer por ela. Mas você pode fazer muito, porque se cada um de nós assumir uma criança ou assumir um adolescente, o compromisso com uma criança ou adolescente, eu tenho certeza, para cada um de nós assumir todos os adolescentes, todas as crianças que se encontram em vulnerabilidade ou em situação de trabalho infantil, é muito mais difícil. Mas se cada um der a sua contribuição, eu tenho certeza que nós vamos conseguir erradicar o trabalho infantil, não só no estado do Amazonas, mas como também no Brasil. E eu convido a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo nesse momento e coloco a Secretaria de Estado da Assistência Social à disposição para fazermos partilhas de experiências, para que nós possamos construir juntos através de ações, através de várias... Nesse momento, por exemplo, nós temos, como o doutor Emerson colocou, dia 12, nós vamos ter um momento lá no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Viola, na Cidade Nova, onde lá nós vamos estar com todos esses atores que havíamos conversado agora, mobilizando e trabalhando com as crianças
e adolescente do projeto Gente Grande e do projeto Sinaleiras, mas estamos também estendendo o convite para toda a Zona Norte, para todo o entorno do centro de convivência, para que lá se chame exatamente, não só para viver esse momento, para colocar essa criança para brincar, não, isso é muito pouco, a gente precisa trazer esse responsável, a gente precisa trazer esse cidadão, que precisa saber que essa criança precisa de todos nós, de uma decisão efetiva de todos nós. Não basta só nós falarmos, nós temos que agir. A lei, ela preconiza, mas se nós não trouxermos essa lei para a prática, em nossas ações, em nossos atos, nós não vamos conseguir fazer diferença, nós não vamos conseguir erradicar o trabalho infantil no estado do Amazonas e muito menos no Brasil. Então, eu sei muito da dificuldade de vocês, eu conheço a dificuldade dos municípios, mas assim, nós gestores temos uma responsabilidade muito maior. A nossa responsabilidade não é só com o nosso filho ou com o nosso vizinho, a nossa responsabilidade são com os filhos do Amazonas, com os filhos do município de vocês. E que nós precisamos ter esse olhar e nós precisamos trazer essa parceria, essa intersetoriedade para que ela possa efetivamente transformar a vida dessas crianças, desses adolescentes. E aí eu creio que no dia 12 todos os municípios vão repetir o que repetiram no dia 18, vão fazer bonito, mas agora na erradicação do trabalho infantil. E lembrem que isso não pode ser somente o dia 12. Essa lembrança tem que ser diária, na mente de cada um de nós. Sempre que nós passarmos ou que nós soubermos que nós temos uma criança ou um adolescente em situação de trabalho infantil, seja na agricultura, seja no trabalho informal urbano, seja em qualquer situação, ela precisa ser combatida, essa criança precisa ser protegida, essa criança precisa ser trazida para que ela possa ter um futuro realmente promissor e que ela possa contar, como o doutor Emerson colocou ainda há pouco. É verdade, nós encontramos pessoas que dizem assim, poxa, mas por exemplo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Minha mãe pensava que eu estava brincando de boneca lá no beco que eu morava, e eu estava muito longe, num bairro chamado Coroado, vendendo o carnê do Baú da Felicidade. Na época, eu não sei se vocês lembram do Baú da Felicidade. Mas assim, eu trago como experiência positiva, porque é aquilo que nós colocamos. A criança, ela gosta de ser útil, ela gosta de ajudar a família, ela quer ajudar a família. Mas eu tive a oportunidade de viver a minha infância e minha adolescência. Eu tive uma infância maravilhosa, eu fui muito peralta, brinquei muito. Mas quantas e quantas crianças não têm essa oportunidade porque o seu pai e sua mãe lhe obriga e lhe coloca na condição de trazer o provento para dentro de casa. Então, não pode, gente. Olha, o trabalho doméstico é uma das situações que mais está escondida e que nós precisamos estar atentos. Acontece muito. Chega uma criança, uma adolescente do interior do estado e diz assim, liga para a tia e diz, olha, manda tua filha para cá, minha irmã, que aqui ela vai ser tratada como meus filhos, ela vai estudar em escola particular como meus filhos, ela vai ter tudo que meus filhos têm, a mesma roupa, as mesmas condições. Pede para ela vir para cá. Aí a irmã manda a filha porque quer um futuro melhor e quando ela chega aqui, ela passa a fazer serviços domésticos, ela passa a ser abusada, ela passa a sofrer uma série de violências e que esse é o mais difícil de se perceber porque é dentro de casa. E nem sempre nós conseguimos perceber isso. Então, o nosso dia a dia, ele está ali do nosso lado. Essas violências estão do nosso lado e muitas vezes nós não atentamos para isso. Nós temos que discar sim, temos. Nós temos que denunciar, temos. Mas nós temos que fazer algo, nós temos que tomar atitudes diariamente para mudar isso. Eu acredito que cada município que está nos ouvindo, ele tem trabalhado diariamente nesse combate, nesse enfrentamento de tantas violações de direitos. Mas eu peço a vocês, do fundo do coração, que vocês não desistam. As dificuldades são tamanhas, mas se um der as mãos para o outro, se nós pensarmos sempre assim, como eu digo para meus colegas secretários, não é a Secretaria de Assistência Social da Dorinha, não é a Secretaria de Esporte do Manuel, não é a Secretaria de Cultura do Denilson, não é a Secretaria de Educação do Lourenço, não. Essa secretaria, esse órgão institucional, ele é eterno para servir a você, a nossa criança, ao nosso adolescente, ao nosso cidadão. Nós passamos.
Então, não é nosso, nós temos obrigação, nós estamos aqui para ganhar nenhum prêmio, nós estamos aqui para cumprirmos a nossa obrigação. Então, se nós nos despirmos de vaidades pessoais e esquecer que a secretaria é minha, a secretaria é de todos, eu quero ser um ente, eu quero ser alguém que possa contribuir, dar o meu melhor para fazer com que esse instrumento, essa instituição, chegue até você, nesse momento, especialmente a nossa criança e nosso adolescente. E exatamente, sentando numa mesa, assistência, saúde, educação, segurança, esporte, lazer, todas as secretarias e mais a rede de proteção, eu não tenho dúvida que é um projeto que vai dar certo e que nós vamos conseguir no futuro, logo, logo, temos oportunidade de estar comemorando o dia 12 de junho como o dia em que o Amazonas erradicou o trabalho infantil. Então, eu espero contar com a participação de todos, mobilize seus municípios, trabalhem com palestras, com caminhadas, com oficinas. Nós vamos ter no dia 13 aqui, que todos os nossos gestores e nossos técnicos, trabalhadores do SUS, e você está convidado para participar, no dia 13, no auditório do Ministério Público, uma oficina muito interessante. Estamos trabalhando para que essa oficina seja uma oficina muito proveitosa para todos, que vocês, porque nós sabemos da dificuldade de todos em chegar até aqui, das responsabilidades que vocês têm dos municípios, a agenda de vocês nos municípios, a própria questão, como eu coloquei, da logística, o nosso fator amazônico, mas é muito importante a participação de todos, porque nós vamos trabalhar junto com vocês numa elaboração, num plano de ação estratégica para o enfrentamento realmente do trabalho infantil. Nós criamos há pouco tempo o nosso grupo gestor, como bem colocou a Jéssica, e assim, esse grupo está engateando, mas engateando com muito otimismo, se percebe que todos estão muito engajados, realmente querendo contribuir, dar o seu melhor para fazer a diferença. Então, todos vocês, o que puder vir participar dessa oficina seria muito importante. Mais uma vez, colocar à disposição o Governo do Estado através da SES, agradecer o carinho, a dedicação que vocês têm aí com todas as dificuldades, feito a gestão dos municípios e trabalhado arduamente. Você aí, conselheiro tutelar, com tanta dificuldade, você é fundamental, você é muito importante. Você precisa estar conosco nas nossas abordagens, você precisa estar conosco nessa luta diária. Aqui na cidade de Manaus, nós temos trabalhado muito em parceria com os conselheiros tutelares também. Então, as dificuldades são muitas, mas não vamos esmorecer diante das dificuldades. Vamos acreditar que sempre vai valer a pena uma criança, um adolescente, que você assegure o direito dele e que garanta, na sua plenitude, o seu desenvolvimento, tanto físico como psicológico, como moral. Isso, com certeza, vai fazer a diferença. Isso vai fazer com que cada um de nós consigamos dormir todos os dias com a cabeça tranquila no travesseiro. E nós temos o nosso slogan, que é não proteger a infância, é condenar o futuro. E é verdade, porque quando a infância é perdida, não tem jogo ganho. Então, eu conto com a participação de todos, eu agradeço a atenção, o carinho de todos que estavam conosco até esse momento, e dizer a vocês que a luta é grande, mas nós estamos juntos e nós vamos conseguir fazer a diferença sim, porque a causa é nobre, porque essas crianças e adolescentes dependem de cada um de nós. Obrigada, um abraço a todos. Na oportunidade, agradecemos a sua fala, ilustríssima secretária, e a gente pede para que tenha um material muito bem produzido, a gente agradece também, para que seja só agora exposto as imagens desse projeto, que é o projeto Sinaleiras, né, para os municípios. Nesse momento, a gente chama os municípios, né, para que possam formular perguntas ou fazer exposições, se assim o for necessário. E a gente chama aqui para um intervalo de 10 minutos, para a gente refletir juntos essa questão. Obrigada.
Bom, retornamos do nosso intervalo. Aqui já temos uma pergunta também da plenária e temos também perguntas dos municípios. Da plenária, nós temos uma pergunta direcionada ao Dr. Emerson, da psicóloga Janira, da Coordenadoria Distrital de Ensino 4. Quanto às crianças, como os palhacinhos que vêm sendo filmados e aplaudidos nas redes sociais por estes, e por estarem fazendo humor dentro dos coletivos, ela gostaria de saber quais são as sanções para as empresas de transporte e como está sendo a fiscalização frente a esta questão. A pergunta foi direcionada ao Dr. Emerson. Sim. Janira, né? Isso. Bem, Janira, o que essa situação é que ela traduz uma forma de trabalho que é chamado trabalho infantil artístico. Esse trabalho infantil artístico ele tem uma série de restrições, justamente porque é uma forma de trabalho, né? Não é porque ela está fazendo uma atividade lúdica, cultural, que é um trabalho que é permitido. Primeiro tem que ter autorização judicial. Se não tem autorização judicial, já está eliminada essa forma de trabalho. Segundo, ela está também sujeita ao público. Ela está em público, mas que ela esteja dentro de um transporte coletivo, ela está ali sujeita a todos os riscos. É uma atividade que já vinha sendo praticamente eliminada, reduzida aqui na capital, a venda, o trabalho dentro dos coletivos, e agora está retomando. Já temos ciência dessa situação e é uma situação que não deve ser permitida. Se o trabalho é feito nos semáforos, nas ruas, em ambiente aberto, compete ao município a responsabilidade. Não que o município não tenha responsabilidade também nesse caso, mas a responsabilidade é solidária entre a concessionária, que é a empresa de transporte, ela também é responsável por toda a forma de trabalho que ocorre dentro do seu estabelecimento. Como estabelecimento, entenda-se ônibus, garagem, se tem uma criança ou um adolescente lavando o ônibus também é uma forma de trabalho. E essa também, por mais que o resultado, por mais que as doações, os valores não revertam para a empresa, mas ela está permitido que um trabalho seja exercido dentro do seu espaço. E o município como autoridade, como a pessoa jurídica que concede aquele trabalho. O transporte é um serviço público que está sendo apenas exercido pela empresa. Então a responsabilidade é dos dois. Quais são as atividades que vão ser verificadas? Fiscalização, nosso corpo de fiscalização é imenso aqui no estado do Amazonas. O projeto todo é formado por um auditor. É esse que está aqui, de licença inclusive, mas que está atento a essas situações. Vou encaminhar para algum colega que possa fazer essa fiscalização me substituindo nesse período da licença, mas ao mesmo tempo acionar toda a rede de proteção. Por isso que é importante, como a secretária Dorinha falou, esse trabalho em conjunto. Porque por mais que a fiscalização não tenha pernas para chegar em todos os lugares, nós temos as organizações da sociedade civil que podem também dar esse suporte, podem relatar a situação para a própria fiscalização, para o Ministério Público, acionar a equipe de abordagem do município. Aqui em Manaus também existe um serviço de abordagem do município que tem que ser acionado. 0800 092 1407 é o número dessa abordagem. Também aciona-se o município, que é a responsabilidade do município agir imediatamente e acionar toda a rede. Não vai só impedir que essa criança trabalhe. Vai verificar, fazer uma visita domiciliar, saber como que é todo o contexto, por que essa criança precisa estar naquela atividade. Pode existir uma atividade lúdica, cultural, pode, mas dentro de toda uma limitação. A partir do momento que sai desses limites, já incorre numa situação de trabalho proibido. Pode ser autuada a empresa, o município e acionada toda a rede de proteção. Essa é a forma que tem que ser verificada. Já tomamos ciência dessa situação e agora, com esse reforço dessa denúncia, vamos deflagrar, vamos iniciar, repassar essa situação para que a rede de proteção, sociedade civil e poder público possam atuar, cada um dentro da sua esfera de competência, e verificar por que essa criança ou adolescente estão na situação de trabalho, e não é porque tem um apoio popular que essa situação tem que ser mantida. A gente teve até um caso de grande repercussão, é o caso da Maísa, do SBT. Foi questionado judicialmente,
a forma de trabalho que aquela criança estava sendo submetida. Porque é aceito pela sociedade, a sociedade gosta do trabalho, estimula, que deve ser mantido. Tem toda uma restrição, tem todo um delineamento que tem que ser observado, né? Estamos atentos à situação e vamos acionar a rede de proteção. Vamos ver se temos mais perguntas também dos municípios. Temos perguntas dos municípios. Temos perguntas do município de Manicoré e de Barcelos, né? E Pauini. Então vamos ler cada uma e depois a gente direciona aqui na nossa bancada as respostas. A primeira pergunta de Manicoré é a seguinte: a grande incidência do trabalho infantil em Manicoré é na zona rural, segundo o IBGE de 2010. É muito difícil a logística para se chegar ao foco do trabalho infantil. Nesses casos, como proceder? Temos uma pergunta, né, de procedimento. Vamos ler as duas perguntas e aí a gente pode ser? Vocês concordam? Sim. A outra pergunta é de Barcelos. Há sugestões de atividades para serem realizadas nos municípios? E a outra de Pauini. Bom dia, Pauini chegou atrasado na videoconferência, mas gostaríamos de saber se haverá uma programação padrão para os municípios e também para o material. A primeira pergunta, eu acredito, como seja de fiscalização também, a gente vai, né? Eu acho que as outras últimas, que são de programação, a gente pode falar da programação da educação e da programação da SES também, tudo bem? Então, primeira pergunta, a gente conduz aqui ao auditor Emerson, da questão da fiscalização rural, Manicoré. Bem, Manicoré, já começo a responder essa pergunta convidando o Manicoré para a nossa oficina. Para a oficina que nós vamos trabalhar um plano de ação de cada um dos municípios, conhecer a realidade desses municípios e verificar, construir de uma forma coletiva. Tanto nós, que temos dificuldade de chegar, gostaria de fiscalizar todos os municípios do estado, pelo menos aqueles que têm mais situações de trabalho infantil, ou de chegar a esses municípios e produzir algo em conjunto. Em razão da restrição de recursos, não conseguimos chegar onde queremos. Mas, por meio dessa oficina, nós vamos tentar fazer algo oposto, que talvez seja até mais produtivo, chamar os municípios para que, conjuntamente, Manicoré, com outros municípios que têm a realidade próxima, como é que cada município está tratando essa situação? Como é que nós podemos identificar, vocês já identificaram a situação, o trabalho rural, que realmente é um dos principais aqui no estado do Amazonas, e agora como é que a gente vai conseguir combater essa situação? Eu vou guardar essa pergunta para que a gente responda no dia 13, na oficina, que será construído o plano de ação de enfrentamento e de combate ao trabalho infantil nos municípios. Vai ter a participação da Unicef, do Ministério do Desenvolvimento Social, já a convite do Ministério Público do Trabalho, Inspeção do Trabalho, o Departamento Especial da SES, vai ter toda uma equipe, a SEDUC vai estar apoiando também, vai ter toda uma equipe que vai estar trabalhando o know-how, como construir um plano de ação e de que forma a gente pode levar soluções ou ter tentativas de abordagem, de soluções para cada um dos municípios. Reforço, dia 13 de maio, auditório do MPT. Referente às duas perguntas, salvo engano, Barcelos e Pauini. Primeiro é sobre a questão de estratégias preventivas da questão na educação. Nós temos na gerência todo um trabalho também que a gente pode, nessa semana, potencializar, que não seja reduzido, lógico, apenas ao dia 12, mas a gente tem também como oferecer o envio. Eu acredito, eu vou só passar para a nossa gerente primeiro. Nós temos uma oficina de motivação escolar, que é muito interessante também para a gente também estar como uma estratégia também, de incorporação, de agregação da comunidade escolar, e essa oficina é mais para o público adolescente. E a gente tem também como fazer, antes desse dia, também notas técnicas sugestivas de algumas temáticas de acordo também com a modalidade de ensino. Isso a gente vai preparar, tá, gente? A gente está em processo de implantação e implementação de alguns materiais
E alguns materiais já estão prontos, assim, como sugestão, lógico, né? Se o município também fica a critério, ele fazer também em conformidade com a sua realidade. A gente também não quer impor um material próprio da gerência, mas deixar o material para que, se for da realidade, se atender à realidade do município, que ele seja executado. Nós temos como enviar da oficina de bullying, né? Oficina de motivação escolar. Temos também como preparar agora esta nota técnica com orientações pedagógicas e de outras para potencializar oficinas, também paródias, redações também, né? Incentivando essa temática dentro do cotidiano escolar. Isso a gente pode preparar com calma e depois também está enviando para que antes do dia 12 já esteja em cada município esse material aí para vocês. Nós também temos aqui, que nós estamos em processo de organização, a participação em algumas atividades que são conduzidas também pelo Ministério e pela SES. Enfim, a gente está à disposição a somar, né, a participar dessas atividades à medida do possível também, né, contribuindo com essa discussão da temática no âmbito do contexto escolar também. Então, estamos à disposição para colaborar no que for necessário, principalmente na questão preventiva. Estaremos na questão. E aí eu vou passar agora para a secretária falar um pouco mais da programação. Para tentar colaborar também um pouco com a resposta de Barcelos e Pauini, nós fizemos um planejamento para tentar levar até os municípios, como conseguimos, graças ao nosso apoio do governador Amazonino Mendes, levar a campanha aos 62 municípios. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de enviar para os municípios a questão das ventarolas, dos flyers, que é o informativo, que nós vamos trabalhar em cima dessa campanha, camisas. Então, nós já fizemos o planejamento, precisamos só de um retorno da Secretaria de Comunicação que possa nos validar se vai ter condições ou não, mas nós vamos avisar cada município com tempo hábil se nós vamos conseguir ou não. Mas, fora isso, vamos fazer em cada município isso que vocês têm feito, que é fundamental. Trazer as oficinas, trazer as caminhadas, as palestras, utilizar os equipamentos sociais que vocês possuem, que o município possui, e trazer essa temática. São ações simples, muitas vezes o recurso é escasso para todos, a gente conhece a dificuldade de vocês. Como agora nossos amigos de Manicoré colocaram a dificuldade de chegar, principalmente na zona rural, os municípios que para chegar na zona ribeirinha, para chegar até esse nosso usuário, até essa pessoa, essa criança, esse adolescente que precisa do nosso apoio, as dificuldades, como nós colocamos ainda há pouco, são tamanhas. Mas nós vamos a cada dia juntos caminharmos e procurar soluções e vamos encontrar. Mas enquanto não temos, vamos cruzar os braços? Não. Vamos trazer os nossos parceiros dos municípios, vamos reunir, sentar numa mesa, saúde, educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, entendeu? Ver o que cada um pode colaborar para fazer nesse dia do dia 12, trazer esse chamamento público para o município de vocês, trazer à tona essa questão, essa luta que precisa ser travada por todos e combatida por todos, a nossa rede de proteção. Então, com ações simples, com certeza cada município vai conseguir fazer essa mobilização. Eu acredito muito na força do interior do estado, nós temos visto isso diariamente, o empenho de cada um, a dedicação de cada um, o compromisso de cada um. Então, a minha sugestão é trazer, como nós temos feito aqui na cidade de Manaus, os nossos parceiros, nossa intersetoriedade, mais a rede de proteção, e partir para o enfrentamento, partir para esse momento, como eu coloquei ainda há pouco, é diário, mas o dia 12, eu costumo dizer que é o dia de relembrar, o dia de chamar a atenção, né, do compromisso de todos. Então, nós vamos tentar conseguir esse material para enviar para todos os municípios e aproveitar também para dizer aos municípios, informar, parabenizar a participação de 37 municípios nessa nossa videoconferência e dizer que o nosso cofinanciamento já está no forno, quase pronto para sair, nosso cofinanciamento estadual para as nossas secretarias municipais de assistência social e também a questão do veículo que vai ser doado para cada CRAS de cada município, está na licitação já, aguardando somente o ganhador para que se possa proceder os trâmites legais para a entrega desses veículos até os municípios. Então,
essa colaboração que eu gostaria de dar nesse momento para Barcelos e Pauini. Agradecemos também. Temos uma pergunta do Careiro Castanho. Antes dessa pergunta, brevemente, só dar uma sugestão também que a gente vai incluir na nossa nota técnica, que a gente vai enviar depois aos municípios. Na questão do bullying, nós fizemos um júri simulado, vamos dizer assim, um estudo de caso. Lembrei a palavra correta, peço desculpa. Um estudo de caso junto com os alunos. Seria interessante também, isso é algo também que estimula, foi muito legal e não requer tantos recursos, a gente fazer um estudo de caso, para que os alunos possam, né, identificar, a gente pode sugerir algumas perguntas também nessa nota técnica, para que eles possam fazer, né, inserir o que sabem sobre a temática trabalho infantil e estratégias também de enfrentamento através do protagonismo juvenil. O que eles acreditam que seria importante para enfrentar? A gente pede também autorização aqui do Emerson para a questão do... nós tivemos acesso a um folder muito bom do FEPET, né, do Fórum Nacional. E a gente gostaria de socializar também na nossa rede escolar. Pode ser, Emerson? Que seja multiplicado também esse folder nas questões do âmbito escolar. Temos uma pergunta do Careiro Castanho. Pode colocar, por favor, a pergunta, que eu acredito que seja para o Emerson, o auditor Emerson primeiro, e da SESI, eu acredito que a secretária até já se respondeu já, mas aí eu passo novamente para ela, se ela quiser fazer algumas considerações a despeito. A primeira era do Careiro Castanho, bom dia, Careiro Castanho. Referente a trabalhos artísticos de ator mirim, é caracterizado o trabalho infantil? E se existe uma legislação recente sobre seguridade social, recolhimento do INSS de crianças e atores? E, por conseguinte, o mesmo município perguntou se a SES vai disponibilizar material para mobilização. Quanto a essa questão do trabalho artístico de ator mirim, se vocês forem lembrar da apresentação, nós falamos o quê? Que, em regra, não é permitido trabalho com menos de 16 anos. A exceção foi a aprendizagem. Só que a gente verifica nas novelas que tem aquela criança lá de 10 anos que trabalha, tem aquela criança de 5 anos, que é o ator mirim de 12 anos, ou seja, são situações que estão fora daquela regra de menor de 16 anos não pode trabalhar. Só que, como eu falei, quanto à primeira pergunta sobre o trabalho artístico nos ônibus, que também é uma forma de trabalho artístico, assim como o ator mirim. Existe uma série de regramentos. Posso enviar depois também como material para ser encaminhado para os municípios. Existem orientações da Cor de Infância, se puderem pesquisar também. Eu envio depois o material. E existe uma série de situações que devem ser observadas. Por exemplo, se vocês forem observar, fazendo aqui a propaganda, observar lá o video show. O video show vai mostrar os bastidores lá da gravação. Se você verificar aquela criança lá de 5, 6 anos, ela não está sozinha lá no estúdio. Ela está sempre com o pai, com a mãe, com algum responsável que precisa sempre estar acompanhando. Né? Tá abaixo da idade permitida para o trabalho, é trabalho artístico, por que é permitido? Porque entra em conflito o direito, tem que ser harmonizado o direito à educação, à cultura, que não deixa de ser de uma forma de cultura também, são direitos que têm que ser compatibilizados. Então, uma das exceções do trabalho abaixo da idade permitida, outra exceção também é o trabalho artístico. Só que ele também tem uma série de limitações. A criança tem que estar frequentando regularmente a escola, tem que estar, não precisa não ter prejuízo na escola, estar com notas boas, estar com a idade séria adequada. Os pais estão ali, ela não trabalha uma jornada extensa, trabalha apenas no contraturno, em cenas específicas e apenas naquelas situações que realmente é indispensável que seja uma criança, né? Se a cena necessita realmente, se a novela ou o programa necessita que seja uma criança, tem que ser algo específico, esporádico. Se você for verificar, por exemplo, outro exemplo aqui da Rede Globo, na Malhação. Se você for olhar na Malhação, grande parte daqueles atores que representam adolescentes, eles são maiores de idade, têm 20, 21, 22 anos, outros com idade próxima a 30, e conseguem ali, pela aparência, se passar por alguma pessoa de 17, 16, né? É uma forma que a TV tem para repassar para a gente como se fosse um adolescente, mas em razão de todas as restrições, como não é indispensável que seja uma pessoa de 16, 17 anos,
a TV encontra essas saídas. Para a criança, a gente sabe que não tem como. Então, tem uma série de regulamentação que tem que ser seguida. Autorização judicial, não prejudicar a frequência à escola, ser acompanhado a todo momento com o pai responsável, receber um valor, a pergunta também falava de INSS, tem que ser garantido um valor que não vai só para os pais, vai ser formada uma poupança que depois vai ser sacada pela própria criança, recolhimentos previdenciários. Se você não recolhe INSS e FGTS, você vai estar duplamente penalizando aquela criança. Então, existe a previsão de recolhimento? Sim, para você não prejudicar aquela criança em relação ao adulto. Se é uma criança que pode trabalhar naquelas situações específicas e recebe valor por isso, então nada mais justo que contribua para a Previdência e para o FGTS. Mas eu posso encaminhar posteriormente o detalhamento dessas situações. Nós temos mais 2 perguntas também. São Paulo de Olivença e Barcelos. Acredito que vamos... A primeira talvez seja para a SEAS, mas vamos ler a pergunta. Meu nome é Celane, psicóloga do CRAS. Gostaria de saber se vocês vão compartilhar ações realizadas nas oficinas. Eu já vou passar logo para a secretária. Celane, aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a nossa gestora Vaneide, aí de São Paulo de Olivença, e dizer que vamos manter, sim. Inclusive, quando assumimos em outubro, iniciamos com a primeira oficina, que foi a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social do quadriênio. Depois, logo em seguida, fizemos uma outra oficina que foi relacionada aos povos tradicionais específicos. Então, é o nosso papel, é a nossa função e nós vamos manter, sim, as oficinas e vamos entrar em contato com os municípios para que continuemos trabalhando com esse apoio técnico a todos os municípios. Temos mais uma pergunta de Barcelos. Acredito agora que seja para a educação. Nossa amiga Sueli de Barcelos, nossa gestora. Que agradecemos aqui também todos os municípios, desde já, né, que participaram, direto ou indiretamente, dessa videoconferência. Aqui em Barcelos, sabemos que há uma grande incidência de alunos que abandonam as escolas, porque os pais os levam para o Piaçaba e muitas vezes não temos como identificar nem informar ao MDS através de relatórios. Não sei se foi quem gostaria de... Mas desde já agradecemos a Barcelos, né, por estar participando sempre nas videoconferências. E aqui vamos tentar dar algumas sugestões de encaminhamentos para essa situação. Primeiramente, é fato mesmo, a gente colocou isso na apresentação, o trabalho infantil, ele também incide na questão do abandono escolar. Infelizmente, isso como a secretária colocou também, compromete o futuro das crianças, né? E aí a gente gostaria de perguntar também, para você depois, eu não sei quem fez a pergunta, mas para pensarmos juntos, como seria essa notificação? Acredito que, primeiramente, a porta inicial seria o Conselho Tutelar, né? Aí peço até depois para o auditor complementar, mas a primeira porta seria o Conselho Tutelar. Não precisa ser uma notificação, como a secretária também falou, e a gente também coloca isso também. O profissional pode notificar enquanto educação, porque o profissional tem que se respaldar, né? A gente também, enquanto trabalhador, às vezes pode assumir alguns riscos, então notifica enquanto educação, que a educação identificou, né, essa situação, aí cite as possibilidades, porque a gente não pode afirmar nada, mas que são possibilidades, né, do aluno tal, escola tal, encaminhe na instância imediata para o Conselho Tutelar, né? Pode enviar também essa cópia também para gpai@seduc.net, para que também nós possamos registrar direitinho. É importante o registro, tá, gente? Tem também o Disque 100, enfim, tem vários mecanismos da rede de proteção que precisam ser acionados. Se estão em funcionamento ou não, estão com dificuldades de serem funcionados, obrigada, que a gente também precisa, enquanto profissional, instigar para que eles funcionem. Né? Então, primeiro, na rede de proteção, a primeira porta de entrada é o Conselho Tutelar. E aí, depois também, caso o município também tenha outras instâncias de proteção social, acionar, né, junto com o Conselho Tutelar, verificar. Na verdade, assim, enquanto educação, a gente aciona o Conselho Tutelar e acompanha, monitora para ver se realmente, né, está acontecendo. Mas essa parte é necessária, a gente
precisa da rede, como a secretária colocou, da questão da intersetorialidade, não conseguimos atingir essa fiscalização sem estarmos juntos. E aí o auditor Emerson também gostaria de complementar a resposta, né? Então passo para ele. Sobre essa situação e também fazendo um link com a última transmissão que teve sobre o 18 de maio, a campanha Faça Bonito, aí a gente observa uma série de violências, uma série de violações de direitos. Quais são? Né? As principais é a questão da negligência relacionada ao abandono escolar. Se a escola tem ciência de que a criança deixou de frequentar a escola, por mais que não seja situação de trabalho, por mais que seja... se ela não tem ciência de que houve uma transferência, que a criança continua frequentando as aulas, a partir dessa suspeita, né, a partir dessa suspeita de que há uma violência no direito à educação dessa criança, ela tem que ser reportada. Reporta a gestão reporta ao Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Direitos, CREAS, CRAS, instâncias não faltam para serem acionadas. Aí você fala da dificuldade de identificar que ela saiu da escola em razão do trabalho, né? Mas assim, a mera desconfiança já é uma situação de violação. Existe uma ficha de notificação de violência que o Conselho Tutelar pode preencher, que o gestor da educação pode preencher também, ainda que seja uma suspeita. Não precisa você ter uma confirmação, porque outros órgãos vão poder averiguar melhor a situação e chegar a essa conclusão. E, principalmente quando fala de trabalho em Piaçava, alguns anos atrás, teve uma ação importante do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo na região, em que os piaçaveiros foram encontrados em situações análogas à escravidão, né? Aí que novamente a gente fazendo aquele link da apresentação, que mais de 90% das pessoas que estão encontradas em trabalho escravo, elas trabalharam com menos de 16 anos. E uma das ações de impacto aqui no estado foi justamente essa no município de Barcelos. E essa pergunta vem apenas confirmar essa nossa constatação, de que a criança já começa ali, criança e adolescente, situação de trabalho escravo, e lá na frente ela vai estar sujeita a essas violações de direitos. Então, tem que ser acionada a rede, tem que haver um trabalho conjunto, como a secretária bem falou. Nessa questão, Emerson, a gente também sugere que, além dessa notificação para essa instância de proteção, que seja enviada a cópia, porque a gente também precisa, né, enquanto macrosistema, estar também sabendo do que está, né, acontecendo na questão mesmo dos municípios. A gente precisa desse retorno até para a gente, né, tentar mediar estratégias de enfrentamentos coletivamente. É um desafio, inclusive, da assistência. Nós temos trabalhado diariamente em cima dessa questão dos RMAs, que nós chamamos de relatórios mensais, e que realmente nós não conseguimos identificar diagnóstico nos municípios. Se você procura um diagnóstico de criança e adolescente em situação de trabalho infantil, você não tem. Se você procura... então, hoje nós estamos trabalhando firmemente nessa questão de conseguir encontrar esse mecanismo e fazer com que ele funcione nos municípios, porque até para se traçar ações, para se traçar metas de combate, de enfrentamento, você precisa conhecer, né? Então, esse diagnóstico ele é muito importante. Nós temos firmado muito, a SES está trabalhando firme em relação a isso, para que nós consigamos, em todos os municípios, trazer esses nossos RMAs atualizados. E, em cima disso, claro, como foi colocado agora, Barcelos, é busca ativa. Nós não podemos perder o foco, temos que continuar na busca ativa e acionar os conselhos de direito, acionar o conselho tutelar, acionar os nossos parceiros, a rede de proteção. A gente não pode desistir, começa por nós, né, doutor Emerson? Começa por nós enquanto Estado, enquanto município. Aí, a partir do momento que você identifica uma situação, você vai trazendo os outros atores, para que a gente possa efetivamente chegar com toda a rede de proteção para dar solução ou dar efetivamente, trabalhar em cima da superação da situação de encontrada em cada município. Nós estamos caminhando para o encerramento, né? Então, a gente pede primeiro que seja feito as considerações finais, né, do doutor Emerson, da doutora Dorinha, para que, né, nós possamos depois encerrar esta videoconferência. Depois a gente também faz aqui enquanto SEDUC. Passo logo primeiro, posso adiantar as considerações logo que estou aqui, né? Só para deixar a secretária por último, a autoridade, né? E gostaríamos de agradecer em nome do secretário, em nome de toda a nossa comunidade escolar,
a você que assistiu essa videoconferência, a você que pode ser um socializador e potencializador dessas informações no município, né? A você, o nosso muito obrigado. Sabemos que a realidade dos nossos municípios são realmente que o Amazonas como foi feito na última videoconferência, denso e cheio de singularidades. A gente tem que estar junto mesmo enquanto rede de proteção, enquanto educação, enquanto comunidade escolar, para que sejamos atores potencializadores da defesa dos direitos da criança e do adolescente, pertinentes também enquanto categorias, enquanto defensores incansáveis da cidadania e também de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, agradeço muito a essa bancada e a todos que direta e indiretamente, as instituições que estão no FEPET, nos outros, no GGA e PET, nos outros instâncias de controle, agradecemos também pela parceria, porque a gente aprende muito um com o outro, e esse aprendizado contínuo é o que vai fortalecer para que juntos tenhamos o planejamento estratégico para a prevenção e enfrentamento a essa perversa questão que é o trabalho infantil. Passo para o Dr. Emerson, em seguida para a secretária. Nessa fala final, gostaria de pedir licença a Jéssica e a toda a equipe para também agradecer esse convite da SEDUC em nome do professor Lourenço Braga. Foi meu professor durante a faculdade, um dos melhores professores que eu tive, apesar de não gostar da área penal, da área criminal, ele traz de uma forma tão clara e tão instigante a temática que atrai o interesse, né? Além dele, o professor João Braga também, excelente professor de Direito Constitucional, um dos melhores da faculdade, com certeza. E também o sobrinho, meu orientador, Mauro Braga, meu orientador do mestrado. Assim, a gente verifica como que a educação realmente está interligada, está no sangue da família, né? E todas essas três pessoas que eu citei assim, foram muito importantes para o meu crescimento profissional, para a minha formação. Agradeço aqui a oportunidade de estar dividindo a bancada com a secretária Dorinha, que tanto vem assumindo um certo protagonismo mesmo, vem assumindo pleitos de coordenação, de trazer várias secretarias, vários parceiros, tanto públicos como privados, trazer para a causa, porque é um desafio que a gente precisa enfrentar coletivamente. Não vai ser cada um fazendo a sua tarefa ali no seu quadrado, né, que vai resolver a situação. Tem que ser algo construído coletivamente e enfrentado coletivamente. Um exemplo foi esse da pergunta lá, da primeira pergunta sobre o ônibus, né? Não vai ser a fiscalização que vai chegar sozinho e vai resolver. Não vai ser o Conselho Tutelar sozinho. É toda uma rede que precisa trabalhar em conjunto. Essa rede que o Fórum tanto preza e prega que aconteça aqui na capital, ela tem que acontecer também em cada um dos interiores, né? Tem que haver essa comunicação, esse reporte e esse trabalho em conjunto. Então, encerro aqui agradecendo esse convite, lembrando novamente da causa. Espero que cada município possa trabalhar durante a semana essa temática e possa no dia 12 estar coletivamente postando as fotos, enviando as fotos, fazendo menção à nossa hashtag Chega de Trabalho Infantil, né? A gente vai conseguir verificar todas as fotos, se vocês postarem lá e marcarem a hashtag, a gente vai conseguir ter uma publicidade não só localmente, como a nível de estado e a nível nacional, né? Esse ano a gente tem outra campanha, mas essa hashtag ela vem para ficar e ela continua nessa campanha também. É um objetivo que todos devemos buscar e que deve ser sempre ressaltado. A hashtag marca muito bem essa mensagem. Chega, trabalho infantil chega. Com isso eu repasso a palavra à secretária Dorinha e espero que esse momento possa se repetir outras vezes, né? Que os próprios municípios possam demandar da SEDUC, demandar do fórum, das secretarias, demandar esse diálogo. É uma forma que nós temos de estar mais próximo dos municípios. Se não conseguimos chegar a todos eles de forma separada, mas a gente consegue ter esse vínculo mais próximo a partir dessa transmissão. A ideia é que o fórum possa se reunir bimestralmente, trimestralmente e ter esse contato mais próximo com cada um dos municípios sobre a temática. Muito obrigado, bom dia. Bem, mais uma vez agradecer o carinho, a atenção de todos, de todas. Em nome do governador, deixar mais uma vez um abraço fraterno, compromisso do governo do estado, da Secretaria de Assistência Social, com o estado do Amazonas no que diz respeito à defesa da garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes, especialmente nesse nosso debate
na questão do enfrentamento do trabalho infantil. Então, vamos lá, municípios, vamos mobilizar, vamos fazer acontecer, vamos chamar toda a sociedade civil, toda a rede de proteção, e cada um dar sua parcela de contribuição para que nós possamos fazer essa diferença que é tão necessária. Agradecer mais uma vez o apoio tanto do governador Amazonino Mendes, como do vice-governador Bocho Saraiva, da doutora Alzira, do Ministério Público do Trabalho, do doutor Emerson, da Superintendente Regional de Trabalho e Emprego, que têm sido parceiros imprescindíveis, importantíssimos nessas ações diárias, nesse combate diário que nós temos travado. Agradecer a SEDUC, agradecer a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a Secretaria de Trabalho, CETAM, tantas e tantas secretarias que estão conosco no dia a dia, nesse enfrentamento, e que com certeza eu não poderia deixar de colocar aqui, agradecer como nós colocamos sozinho, uma andorinha só não faz verão. E assim, um abraço muito carinhoso a todo o interior do estado, especialmente a nossas gestoras municipais da assistência social e os nossos trabalhadores do SUS. Obrigada, estamos juntos nessa luta e vamos firme, porque esquecer é permitir e lembrar é combater.